Saudações! Segundo o Evangelho, a justificação do pecador é a declaração de que ele não está mais debaixo da condenação por causa dos seus pecados. O fundamento desta declaração é a redenção providenciada por Jesus, que morreu pelos pecadores. Dado este fundamento, o pecador perdoado e justificado, por ter a operar em si o poder capacitante do Evangelho, a sua transformação é eficaz e é segundo o plano de Deus para a sua vida. Por parte da tradição religiosa, esta querendo ajudar as pessoas, tem desenvolvido fórmulas de exercício devocional e proposto receitas de meditação, tendo em vista moldar o raciocínio e o comportamento da pessoa que deseja agradar a Deus. O objetivo é que a pessoa, por estes processos, venha a exercer a sua força pessoal com vista a alcançar a sua transformação. Porém, se consultarmos o Evangelho, logo vimos que a transformação do crente é algo que sucede em comunhão entre ele e Deus, entre ele e a Palavra de Deus, entre ele e o Espírito Santo, com quem vai mantendo comunhão. A transformação que a Bíblia ensina não é o resultado da aprendizagem de regras ou de uma disciplina realizada, mas é o resultado da obra do Espírito Santo que auxilia o discípulo a viver os ensinos contidos na Palavra de Deus. Nesta reflexão que segue e que foi gravada ao vivo num ajuntamento de pessoas, eu comento sobre princípios bíblicos que operam na pessoa que vem a Jesus. Esta operação é segundo o Evangelho e, por isso, é restauradora, afirmando o discípulo de Jesus na sua caminhada de fé. Ouça o ensino bíblico que segue. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz: Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: Mas o justo viverá da fé. E hoje gostaria de falar um pouco sobre a transformação pelo poder do Evangelho. Porque uma das coisas que eu reparo na religião ou na tradição que os seres humanos desenvolvem e propagam, há de facto uma preocupação com a transformação da pessoa. O Evangelho ensina-nos sobre transformação. A transformação é um aspecto importante. Eu gostaria então de considerar convosco a transformação que nos foi dada através da justiça de Deus. A justiça cumprida abriu para nós uma porta eficaz para a nossa transformação. Se Deus tivesse apenas castigado o pecado, Deus teria no direito de o fazer, porque Ele é justo, é o juiz, além de ser o nosso Criador, e a sua justiça exigia pagamento ou retribuição ou castigo pelo o pecado. E se fosse isso só o que Deus fizesse, então aí estaria o nosso fim. Porque castigo merecido conduz a uma eterna separação de Deus. Quando Deus viu o pecado, Deus fez Adão sair do jardim do Éden, Adão e Eva, e houve um afastamento de Deus. Mas com a justiça de Deus, que foi perfeitamente cumprida em Jesus, veio ao ser humano a oportunidade de ser transformado. O que eu estou a dizer é o seguinte: Deus fez justiça, mas não foi um sentido só de castigar o pecado, mas dá-nos a oportunidade de nós sermos transformados. Porque justiça sem transformação é apenas castigo, sem esperança. O pecador que reconhece e aceita esta bênção de Deus pela fé em Jesus, esse pecador entra na transformação causada pelo poder de Deus. Será que Deus transforma todas as pessoas?
Não necessariamente. Quem é que Deus transforma? A pessoa que reconhece o que Jesus fez por si na cruz do Calvário. É algo que vem a nós, por Deus, quando nós abrimos-nos para com Deus e reconhecemos que de facto houve justiça e essa justiça caiu sobre Jesus. Alguém poderá dizer, mas como é que é isso? Basta só dizer que é pela fé e a pessoa aceita a bênção da justificação? Deixe-me ilustrar da seguinte forma. Imagine que à sua frente está uma cruz. No topo dessa cruz está lá um quadro. Nesse quadro está o seu nome. E a seguir ao seu nome está lá escrito: condenado por causa dos seus pecados. Imagine que você não tem forma alguma de escapar à sua condenação e o seu destino é ser pregado na cruz como pecador. Mas antes que você seja colocado naquela cruz, veio o Senhor Jesus e disse a Deus Pai: eu tomo o lugar desta pessoa. Eu tomo o lugar do Manuel, tomo o lugar da Maria. Jesus então é pregado na cruz e sofre ele o castigo que era nosso. Então Deus Pai aceita o que Jesus fez, aceitou que Jesus tomasse o nosso lugar na cruz do Calvário. Porque este aspecto é importante. O Pai aceitou o facto de Jesus tomar o nosso lugar naquela cruz que realmente era a nossa. Ali o Pai fez justiça. O que Deus Pai depois diz-nos é: Ele já fez justiça em relação aos nossos pecados. Aqueles pecados já foram castigados. E porque já foram castigados, Ele diz que estamos perdoados e que não estamos mais debaixo da condenação. É que quando Deus fez justiça, Ele depois disse-nos: está justificado. E estar justificado é estar como se nunca tivéssemos pecado. Ora, nós sabemos que pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e estão cortados da glória de Deus. Mas onde há perdão, mediante a justiça de Deus, Deus fez justiça. Só que esta justiça caiu sobre Jesus, não sobre nós. Pertencia a nós, mas o Senhor é que tomou o nosso lugar na cruz. Então Deus diz: tu estás justificado. Na sociedade, portanto no trabalho, usa-se o princípio da justificação. Alguém que faltou ao trabalho por motivo de doença, mas depois quando volta leva a carta do médico e diz: não pôde vir ao trabalho porque estava doente. Então o patrão ou o encarregado justifica a falta. Há uma explicação de falta e não é tomada em conta contra essa pessoa. Isso é no sentido humano. No sentido espiritual, Deus diz: o teu pecado está perdoado e tu foste justificado. Realmente cometeste a falta, mas porque alguém pagou pela tua falta, tu estás justificado. A condenação não precisa de ser repetida. Ou seja, Deus não condena o mesmo pecado duas vezes. Só foi uma vez. E essa condenação caiu sobre Jesus. A pessoa que aceita este perdão de Deus entra no programa da restauração que Deus então começa a realizar na vida de essa pessoa. Isto é ato de Deus, é obra de Deus, não é a obra humana. E esta restauração que Deus faz na pessoa é pela fé que nós temos em Jesus, acreditando o que Jesus fez por nós. Qual é a nossa resposta ao que Deus diz? Nós dizemos: Senhor, eu acredito que Jesus realmente pagou pelos meus pecados ao dar a sua vida na cruz no meu lugar. Eu confesso isso. E quando a pessoa diz isso, eu acredito que Jesus morreu por mim, a pessoa está a confessar diante de Deus que tem fé em Jesus. Ao mesmo tempo é uma confissão que admite que fez um erro, porque diz: Jesus morreu pelos meus pecados. Mas também está a dizer: eu tenho fé em Jesus. E onde há confissão de fé, onde há uma declaração de fé, aí é aberta a oportunidade para a pessoa receber o que Deus já está a dar. Deus já deu perdão, Deus já deu Jesus para morrer na cruz de Calvário, isso já aconteceu, a oferta está na mesa, a pessoa agora tem que receber pela fé. E receber pela fé é dizer: eu sei e acredito que Jesus morreu no meu lugar, na cruz de Calvário, pelos meus pecados. E quando a pessoa fala assim, com a sinceridade, essa pessoa é justificada à luz da palavra de Deus. É o que isso significa. Portanto, estas coisas são necessárias: crença em Jesus, quem Jesus é, o que Jesus fez, e uma confissão de fé, e a pessoa é salva. Aos olhos de Deus é assim que é o que está escrito na Bíblia.
Então, a partir da confissão pessoal, que a pessoa, pela fé, abre a sua vida ao poder de Deus, que começa então a transformação da sua vida. Em Jesus, a pessoa está justificada do seu pecado e Deus diz à pessoa: a tua vida está coberta com o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava e purifica todo o pecado. E aos olhos de Deus, há algo entre nós e Deus, e este é o sangue de Jesus. E quando o Deus Pai olha para nós, Ele não vê o que nós éramos no passado. Ele vê o que nós somos em Jesus, estando cobertos pelo sacrifício de Jesus. O nosso futuro como filhos de Deus está garantido diante do Pai através de Jesus, porque estamos em Jesus. A pessoa justificada diante de Deus é alimentada pelo Evangelho e começa a viver de fé em fé. Como diz Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá de fé em fé. Repare, de fé em fé. Não é que haja uma fé diferente, a fé em Deus, mas um crescimento na fé. Um desenvolvimento na fé. O desenvolvimento. Quando a Bíblia diz que o justo viverá de fé, como está escrito, mas o justo viverá de fé, a pessoa vai de fé em fé, já é justificado pelo Pai, está perdoado pela fé, mas há um desenvolvimento, há um crescimento, há uma transformação que é contínua. Em Jesus, nós estamos transformados. Deus vê-nos e vê-nos como seus filhos. Mas depois há o outro lado, que nós, como filhos de Deus, vamos crescendo no Evangelho, crescendo no conhecimento das coisas de Deus. Vimos esta grande diferença entre a tradição e o poder do Evangelho. Acabei de vos dizer o que é que o poder do Evangelho faz em nós. É a relação daquilo que Deus fez em nós, e a palavra de Deus vem em nós e vai operando em nossas vidas. A tradição faz uma coisa muito parecida. E eu vou ilustrar da seguinte maneira. Imagine um jovem que assenta a praça, é recruta. Quando entra no exército como recruta, a bem dizer, não é soldado. Pode ter a farda de soldado, pode ter uma arma que lhe foi dada, tem que ser responsável por essa arma. Tirar uma fotografia, todos vão dizer é um soldado, mas a bem dizer, ainda não é bem soldado, porque tem que passar pela formação, treino. Só depois é que há a formatura, só depois é que, depois de ter completado os cursos, é que será um soldado. É na recruta que, nessa fase de formação, o soldado aprende, soldado em potencial, aprende a usar o equipamento militar e, em grande parte, dá-se uma transformação de raciocínio, visão e cultura. É naquele processo de recruta que há uma transformação psicológica na pessoa, em que o seu pensamento, o seu raciocínio, a sua cultura sofre transformação e a pessoa é transformado num soldado de coração, porque até a sua lógica depois já é militar. É soldado de coração, porque enquanto não passar por tudo isso e passar por todo o processo de treinamento e modificação de raciocínio, porque um soldado tem que passar por isso, porque ninguém entra em combate ou não deve entrar em combate num exército sem estar preparado para isso. O soldado é transformado para seguir as regras, costumes e objetivos da cultura militar. Assim é o que a tradição faz. Alguém poderá dizer, mas os cristãos acreditam no discipulado? Sim, acreditamos no discipulado, que é a formação da pessoa para ser um discípulo de Jesus, e isso vem pelo aprender a palavra de Deus, aprender a meditar nas Escrituras, aprender a fazer as suas petições a Deus, falar com Deus, a sua oração, aprender a louvar a Deus, aprender a testemunhar de Jesus. Nós aprendemos tudo isso. E alguém poderá dizer, então, qual é a diferença? A grande diferença é esta, e é muito importante. A tradição dá formação para a pessoa vir a ser filho de Deus. Enquanto no Evangelho a pessoa é salva, é logo filho de Deus, e a formação segue-se ao ser filho de Deus. O discipulado só começa a partir da pessoa ser salva em Jesus. Depois da pessoa fazer a sua confissão de fé em Jesus. Porque antes disso é tradição, e eu creio que muitos de nós, se não todos nós,
sabemos o que é estar numa tradição, aprender desde criança acerca das coisas de Deus, aprender a fazer as rezas ou as orações, a ir à igreja. Fomos ensinados a fazer uma série de rituais. E repare, a intenção é boa, mas não é o que a Bíblia ensina. É porque sem haver uma confissão de fé em Jesus, a pessoa não é salva. Porque Deus não obriga ninguém a ser salvo. Deus dá a oferta de salvação. Está na mesa para todos que a queiram aceitar. Deus convida todos a virem. Mas a pessoa tem que fazer a sua decisão e dizer que quer e aceita. Então, estes aspectos são muito importantes. Então, nós vimos aqui a diferença entre a tradição e o poder do Evangelho. A tradição quer transformar a pessoa para depois ser discípulo do Senhor. Enquanto no Evangelho, pelo poder do Evangelho, pela fé, aceitamos esta verdade, a pessoa passa a ser filho de Deus. O processo de discipulado começa aí. É importante nós ensinarmos a palavra de Deus até às crianças, é importante nós ensinarmos o caminho. Mas é importante incluir nesse ensino, e nós fizemos isso com os nossos filhos. Os nossos filhos estão a fazer isso com os nossos netos. Chegou a um ponto em que eles próprios tiveram que tomar uma decisão. Nós tornamos isso bem claro para eles. Eles não seriam salvos por serem nossos filhos. Porque Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Porque a salvação é uma coisa pessoal entre a pessoa e Deus, ao seguirem o Evangelho. Como é que se processa esta transformação? Vamos falar um pouco sobre isto. Há 3 facetas importantes na transformação. Eu vou dizer brevemente cada uma delas e depois vamos entrar em algum detalhe. A transformação começou ao fazermos a nossa declaração de fé em Jesus. Essa transformação continua pela nossa comunhão com o Espírito Santo e esta transformação vai sendo sustentada pelo contínuo crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. E esta transformação ocorre a nível do nosso espírito, porque vamos tendo comunhão com o Espírito Santo. Ocorre a nível da nossa alma, porque vamos aprendendo a Palavra de Deus, o nosso raciocínio, o nosso lado humano a absorver a Palavra de Deus. E há um desenvolvimento na nossa vida em que passamos a refletir Jesus. Então há tudo isso que acontece. Vendo o primeiro aspecto, a transformação que vem a nós, que começou ao crermos em Jesus. Quando nós acreditamos em Jesus, não sabíamos muito acerca do Senhor, ou talvez o que soubéssemos é o que já tínhamos ouvido antes. Mas foi a partir de fazermos uma confissão de fé em Jesus que nós entramos na liberdade. Porque não estamos mais condenados, mas em liberdade. Repare, transformação dá-se quando a pessoa é justificada. Há uma liberdade que vem com o perdão. Esta liberdade que nós temos é uma liberdade que é dada por Deus, e Deus diz-nos: estás livre, não estás mais debaixo de condenação. Ou seja, a quem Deus perdoou está perdoado, e Deus não condena a quem Ele já perdoou. Não existe mais dívida entre o salvo e Deus, porque essa dívida já foi paga na cruz. Uma dívida que está paga para com Deus, Deus não vai pedir novamente. Ele nem pede juros. Vamos ver o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Deus olha para nós e Ele diz-nos: estás em Cristo, és uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Aquilo que nós éramos no passado sem Jesus, isso já passou. Tudo se fez novo. Deus faz isto em nossas vidas. Esta é a obra de Deus. Começou quando nós viemos a Jesus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Uma nova pessoa. O velho já passou. Estão a ver a transformação? Começou logo aí. Deus não usa o nosso passado para nos condenar ou para nos lançar em rosto as nossas falhas, porque estão no passado. Ele perdoou. O que Deus vê é o que nós estamos a passar em termos de transformação, o nosso crescimento em Deus. De seguida, a comunhão com o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai, foi enviado pelo Senhor Jesus para estar connosco, para nos encorajar. Vamos ver o que diz a Bíblia em Gálatas 5,16. Gálatas 5,16.
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Onde a Bíblia se refere à carne no contexto do Evangelho e da transformação, a carne representa a velha natureza. Aquilo que nós fazíamos antes era na carne, estávamos na carne, inspirados pela carne, o nosso pecado. O Espírito Santo está em nós, e então a Bíblia diz, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a realidade é a seguinte, eu aceitei Jesus e começou a obra de transformação, mas como Paulo diz em Romanos capítulo 7, veja em mim em operação uma outra lei, é a carne a querer ressuscitar, a carne a querer certas coisas. É que às vezes a carne, que é a velha natureza que quer ressuscitar, lembra-se dos desejos. É como quem está a fazer dieta, diz, apetecia-me tanto agora comer um daqueles gelados, que até parece que punha uma torre de gelado em cima da taça, e a pessoa começa a imaginar e tem um desejo, mas a pessoa está a fazer dieta. Então é aquele desejo da carne, mas é má ideia ir comer quando não devia estar a comer isso, mas isso é outro assunto. Como é que nós vencemos a tentação da carne? Uma forma é pelo andar em espírito, em comunhão com o Espírito Santo. Como diz Paulo em Romanos 8,13, se viver segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificar das obras do corpo vivereis. Paulo diz, se vocês quiserem viver pela inspiração da carne, ou seja, aquela natureza velha que quer ressuscitar, que quer voltar a dominar, o que é que vai acontecer? Morrereis. E esta morte aqui é morte espiritual, não necessariamente morte física, mas morte espiritual, que é a separação de Deus. É quando a pessoa diz, Deus, eu agora quero voltar ao pecado, eu quero viver naquilo, tenho saudades naquilo. Se a pessoa faz isso, o que é que acontece ao seu espírito? Começa a sofrer e a pessoa abre a porta para a morte espiritual entrar novamente. É muito difícil a pessoa ficar longe de Deus, porque Deus não deslarga as pessoas, mas porque é uma questão de livre vontade da pessoa. É importante a pessoa compreender que tem que andar em espírito, alimentado nesta comunhão com o Espírito Santo e pela verdade que Jesus morreu pelos nossos pecados. Vamos ainda ler Romanos 8, 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. O Espírito Santo fala connosco. O que é que o Espírito Santo diz a nós? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é que o Espírito Santo diz aos salvos? O Espírito Santo diz, tu és filho de Deus. Ele testifica, ele diz, tu és filho ou filha de Deus. Versículo 17 diz, se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Repare, o Espírito Santo testifica connosco. Diz, tu és filho de Deus, tu és filho de Deus. E depois também diz, tu és herdeiro de Deus. Como filho, és herdeiro de Deus. Como filha, és herdeira de Deus. Qual é o grau de herdeiro? Aqui a Bíblia diz, versículo 17, diz, somos co-herdeiros com Cristo. Qual é o seu grau de herdeiro? O grau de herdeiro que nos é dado a nós é ser co-herdeiro, herdar juntamente com Cristo. Isto é o que o Pai fez em nós. Estão a ver a transformação? Algo que acontece em nós, o que nós não éramos antes, hoje somos. Porquê? Porque viemos a Jesus. Fizemos uma confissão de fé em Jesus. Dissemos, sim Senhor, eu acredito que morreste por mim na cruz. Eu acredito e eu entrego-te a minha vida, porque tu deste a tua por mim. Eu confesso que Jesus é o Filho de Deus, morreu por mim. Deus faz esta obra. Vamos ver ainda Efésios 3,16. Efésios 3,16. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para as riquezas da glória de quem? A glória de Deus. Segundo os recursos de Deus, não segundo os nossos. Não segundo a nossa arte de estimular ou de encorajar, mas segundo o tesouro de Deus, sermos corroborados com poder pelo seu Espírito no nosso ser interior. A palavra colaborar, eu fui ver no grego o significado desta palavra e eu achei muito interessante. Significa fortalecer, significa confirmar. A palavra krataio, que vem de kratos, significa força. Quando se vê estas pessoas pegarem grandes pesos
Isso é kratos, é aquela força, aqueles homens assim fortes fazem isso. E aqui a palavra de Deus diz, pelo Espírito de Deus, somos corroborados ou somos fortificados. Há uma força que vem a nós pelo Espírito Santo. Há um poder que vem a nós pelo Espírito Santo. Portanto, como é que se dá a transformação? Começou em Jesus, estamos em Jesus, e continua pela operação do Espírito Santo em nós. Continua por mais uma ajuda que Deus nos dá. Portanto, temos Jesus, temos o Espírito Santo e temos o Evangelho, ou seja, a Palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus já fez isso em nós, porque é que estamos a repetir isso? Não é que há um outro aspecto, a necessidade de crescer no conhecimento da Palavra de Deus. É que a Palavra de Deus é a revelação que nós necessitamos para a nossa alma. Quando nós vamos lendo a Palavra de Deus, meditando nela, algo acontece no nosso espírito, na nossa alma. A alma é aquilo que está entre o nosso espírito e a nossa mente humana, porque o cérebro é um órgão. O cérebro não tem vontade própria. O cérebro precisa da alma. Deus criou alma vivente e depois também diz que Deus pôs um espírito em cada um de nós. Portanto, somos corpo, é a casa onde nós vivemos, e temos a alma e temos o espírito. O corpo volta para a terra, mas o espírito volta para Deus quem o deu. E quem for dado entrada no céu, no seu espírito, nasceu de novo. Como Jesus disse a Nicodemos, aquele que nasceu da carne é carne, mas que nasceu do espírito é espírito. Portanto, nascemos no espírito. A alma é aquela capacidade que Deus pôs em nós de raciocínio e de poder fazer sentido da vida aqui na terra. Há esta transformação que se dá mediante a palavra de Deus. Por isso é que é muito importante nós lermos todos os dias a palavra, meditar na palavra todos os dias. Se alguém esquecer de ler a Bíblia um dia, será que vai estar condenado por isso? Não, não vai estar condenado. Mas é como quem começa a passar fome espiritualmente. A pessoa pode fazer um jejum, mas um jejum prolongado começa a ter efeitos negativos no corpo. E nunca devemos fazer jejum da palavra de Deus, não é boa ideia. Quando nós meditamos na palavra de Deus, algo acontece, nós aprendemos os caminhos de Deus. Nós recebemos o conselho de Deus a nível da nossa alma e também a nível do nosso espírito. Essa formação começa a mudar o nosso raciocínio para ser conforme Deus. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. E diz assim: visto com o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Repare, pelo conhecimento, deu-nos pelo conhecimento. Houve algo que aconteceu, que nós viemos a ter um conhecimento de Deus e daquilo que Deus nos deu. Semana passada nós meditamos neste versículo, no contexto da piedade, que é aquela característica que vai sendo desenvolvendo em nós com a ajuda do Espírito Santo e pela iluminação da palavra de Deus. Mas repare, nosso conhecimento daquele que nos chamou, conhecimento é muito importante. Não andamos por sentimentos, sentimentos são importantes. Como é que nós podemos discernir o sentimento que temos? Pelo conhecimento. É muito importante. Há pessoas que às vezes não sabem se aquilo que estão a sentir se é de Deus, se não é. Uma forma de saber se o sentimento que temos é de Deus ou não é pelo conhecimento de Deus, pelo conhecer a palavra de Deus, a revelação que vem a nós porque estamos a ler e a meditar nas Escrituras. Essa meditação leva-nos a uma sabedoria de Deus, faz-nos mais sábios e com essa sabedoria vem capacidade de discernimento. Discernir. Lembre-se, a tradição é como um sistema militar, dá aquela formação e a pessoa quase que é obrigada a ter aquele prisma de pensamento e de raciocínio. No Evangelho não é assim, é Deus a trazer ao nosso espírito, e é o nosso espírito que é iluminado. Um soldado por vezes tem que cumprir ordens e não sabe porquê, mas no Evangelho seguimos ao Senhor porque a revelação de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é diferente. Nós vivemos neste conhecimento de Deus. Vamos ver ainda o versículo 4. Pelos quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Escapamos.
a corrupção que há no mundo, o que se passa no mundo, aquilo que não é certo aos olhos de Deus, escapamos isso, mas ficamos como participantes da natureza divina. Repare novamente, participar da natureza divina. Isto é profundo. Nós, seres humanos, nós, participar da natureza divina, alguma vez isso podia ser? É como? Através do conhecimento de Deus. Saber o que Deus nos deu. E sabendo aquilo que Deus nos deu, já podemos entrar naquilo que Deus já nos está a dar. E entramos nisso. E vamos crescendo. E há uma transformação de visão, de lógica, de raciocínio. E este é o poder do Evangelho. Visto a salvação ser algo que dá determinação e orientação à nossa vida, consideremos o seguinte. A salvação determina a qualidade e o propósito da vida do crente no presente. A salvação veio para ajudar-nos a determinar a nossa qualidade de vida e o nosso propósito de vida a nível pessoal. E, obviamente, coletivamente também, mas estamos aqui a falar no aspecto pessoal. Mas também a salvação determina a qualidade e propósito de vida na vida do crente em relação ao seu futuro. O que Deus nos deu através da salvação, através da comunhão com o Espírito Santo, através da sua palavra, é para determinar a nossa qualidade de vida no presente e o propósito da nossa vida no presente. A salvação vem a nós, modifica-nos de tal forma que até na nossa oração há um poder. Há algo que começa a acontecer espiritual. E isso também serve de testemunho de que Deus está conosco. Mas não é só para o presente, para a vida terrena, é para o futuro também. Nós sabemos tão bem que a nossa vida tem o seu limite aqui na Terra. Mas não é aqui que termina. Há uma eternidade. E a salvação prepara-nos para essa eternidade também. Procuramos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Veja comigo Romanos 12:2. Romanos 12:2. Muito importante esta passagem. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não conformar com este mundo, não assumir a forma deste mundo, um mundo que está sem Deus, obviamente, não é? O caminho que não é de Deus. Não conformar-nos, não assumirmos a forma, porque a palavra ali no grego significa não tomar a forma do mundo. Mas transformar-vos como? Renovação do entendimento. O nosso entendimento faz parte do nosso ser. Nosso espírito é salvo, o entendimento tem que estar sujeito ao plano da salvação, ao Evangelho, para que haja transformação em nós. Transformação no raciocínio. Por que é que isso é importante? O versículo diz, para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentarmos, conhecermos por experiência o que Deus faz. 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória e na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Transformados de glória em glória. De glória em glória. Com o rosto descoberto. Se forem ver esse capítulo, Paulo fala sobre Moisés, quando esteve no Monte Sinai, esteve diante de Deus e quando desceu, o seu rosto brilhava tanto, que as pessoas nem podiam olhar para ele, teve que pôr um véu. E o apóstolo Paulo diz, essa glória, entretanto, passado uns dias, Moisés já pôde tirar o véu e voltou tudo ao normal. Paulo diz, mas nós, com cara descoberta, não precisamos pôr um véu, nós refletimos como um espelho, como um espelho, a glória do Senhor. E ele diz que somos transformados de glória em glória. Damos de fé em fé. Fé em fé há um desenvolvimento, há um crescimento, uma maturidade espiritual que ocorre em nós, porque vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. O grande benefício de receber a palavra de Deus é a renovação que esta vai causando na vida do discípulo de Jesus. Este princípio é bastante valioso, porque diz-nos que a renovação faz parte do processo da transformação que vai tendo lugar na pessoa que crê. Por isso é que digo que a transformação que Deus quer ver realizada nos seguidores de Jesus
é aquela que nasce na vida de quem recebe o Evangelho. Será oportuno parar e considerar a mensagem do Evangelho. O Evangelho diz-nos que o ser humano, incapacitado pelo seu pecado, encontra em Jesus a solução eficaz que realmente necessita. Em Jesus, que deu a sua vida na cruz para nos salvar, temos a oferta de Deus. Por parte do pecador, a sua resposta é aceitar com fé em Jesus esta maravilhosa oferta da salvação. Aceite agora. Diga a Deus que aceita a salvação em Jesus. Creia que Deus ouve. Quero encorajar todas as pessoas a continuarem a ler um pouco da Bíblia todos os dias e também a falarem com Deus todos os dias, sempre em nome de Jesus. Também, logo que possam, frequentem uma igreja que realmente ensina o simples Evangelho de Jesus. Sugiro também que ouça esta e outras meditações bíblicas que tenho compartilhado no YouTube, no canal com o meu nome, Manny Bessa. Estas certamente ajudarão a compreender os propósitos de Deus para a sua vida. Partilhe também estas mensagens com a sua família e pessoas conhecidas. Muita bênção de Deus para si.